A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome de seu padrasto. Na família, a relação entre filhos e pais é sempre o vínculo emocional mais sagrado. No entanto, nesta história, o carinho entre uma linda filha, que tem uma demanda muito alta por travesseiros e cobertores, e seu marido que brinca, chupa e cai na parede, fez com que ela ficasse profundamente magoada. Ele abandona sua linda esposa e bons filhos para buscar diversão extraconjugal. Incapaz de suportar por mais tempo, ela decidiu fugir para morar com o padrasto. Em um momento de fraqueza, o relacionamento entre ela e seu padrasto de repente se deteriorou. Aquela filhinha não sabia quando se apaixonou pelo pai. Para entender melhor essa complicada relação pai-filho. Foi uma história que aconteceu há muito tempo entre mim e meu padrasto. É como uma memória, uma mancha que não consigo apagar por toda a minha vida. Mas também foi a felicidade tardia que ele teve antes de deixar este mundo. Meu nome é Sara. Eu tinha 26 anos na época. Minha casa fica em um distrito montanhoso do norte do Chile. Meus pais, do meu bisavô ao meu avô por 3 ou 4 gerações, eram todos agricultores. A vida é extremamente difícil. Eu e meus amigos na aldeia, que são totalmente educados. Minha mãe disse uma vez: bem, é uma sorte que as crianças cresçam, saibam ler, escrever e saber contar dinheiro. No entanto, minha mãe tinha outros pensamentos. Ela sabia que nesta vida deve haver dinheiro para ser bom e feliz. Por isso, ela costuma ir ao mercado à noite, vendendo algumas mercadorias para ganhar cobre no campo. E meu tio só faz algumas batatas fritas. Portanto, minha família é muito pobre. Pobre, mas toda a minha família se ama muito, especialmente meu tio. Ele me mimou como uma princesa. Ele me amou ainda mais quando minha mãe morreu. Em um momento de trazer coisas para o mercado para vender, choveu forte, ventos fortes e trovoadas inundaram o céu. Minha mãe pode armazenar alguns produtos frescos. Se você pular o mercado, ele será arruinado. Então meu pai aconselhou minha mãe a não ir, mas ela ainda estava determinada. Foi o destino que foi demais. Foi também a última vez que estive com minha mãe. Na manhã seguinte, sua mãe foi encontrada desmaiada no aterro. Minha família inteira só podia chorar. Estava chovendo muito naquele dia. Os aldeões vieram lamentar minha mãe em grande número. Eles também são trabalhadores pobres, mas a humanidade é muito rica. Então minha mãe foi para a eternidade. A vida de meu pai e filho passou sem problemas, então o tempo passou rapidamente. A filha do meu pai, que deixa cabelo penteado todos os dias, agora tem idade suficiente para se casar. Meu marido e eu nos conhecemos por meio de casamentos. Anteriormente, eu conhecia uma pessoa que trabalhava na mesma empresa e ia se casar, mas por causa de alguns problemas entre as duas famílias, tomei a iniciativa de me separar. Meu marido estava planejando jogar. O menino e a menina estão juntos há menos de um ano, em parte porque ambos querem esquecer o ex. Quando ele descobriu que meu marido estava brincando e vadiando assim, meu tio se opôs veementemente a esse casamento. Ele segurou minha mão e instruiu: filho, se você não se casar, pode ficar lá com seu pai. Pai adotivo, não seja estúpido e case-se, você sofrerá a vida toda. Mas recusei-me a ouvir meu pai. Eu ainda insistia em me casar com ele. Eu disse: pai, eu o amo. Cruzamos a linha um com o outro. Eu não posso parar. Mais tarde, vou sofrer, vou suportar. A felicidade é mantida por você. Por favor, nos abençoe. Meu tio ficou em silêncio naquele momento. Talvez ele tivesse previsto o resultado não tão bom desse casamento. A vida pós-casamento do meu marido e eu não está indo bem. Estamos casados há 4 anos e temos um neto de 3 anos. Inicialmente, quando ele se casou comigo, ele também se interessou e perguntou se ele estava certo. Vendo isso, meu tio ficou um pouco aliviado. Mas depois, ele ficou cada vez mais desesperado e começou a brincar com a lua das flores. Como eu não queria que meu pai se preocupasse, escondi isso secretamente. Toda vez que meu pai ligava para pedir ajuda, eu dizia: papai está preocupado, está tudo bem. Trabalho em uma empresa de confecções, a 7 quilômetros de casa. Meu marido conserta motos em casa. No início, comecei a ficar desapontada com a maneira de falar do meu marido. Meu ex, porque ele ainda me ama, está em contato constante. Triste com meu marido, eu não me atrevia a contar ao meu pai, então às vezes confiava no meu ex por telefone. Quando meu marido descobriu, ele se comportou excessivamente, dizendo que se vingaria de mim pelo resto de sua vida. Acho que você está apenas dizendo isso. Mas por 4 anos,
Tive que suportar todos os tipos de tristezas. E hoje, senti sua vingança. Quando eu estava grávida, ele pensou que eu estava tendo um caso, embora não houvesse evidências. Insisti que não estava tendo um caso e disse: se você não acredita, pode fazer um teste de DNA quando der à luz uma criança mais tarde. Eu pensei que se eu tivesse filhos, eu mudaria, mas não. Meu marido adora diversão, joga, bebe e sempre tem que acabar com a briga. Somando-se à promiscuidade, toda vez que ele voltava para casa depois de beber, ele chamava o nome de sua ex-bem na minha frente. Quando eu o aconselhei, ele me bateu muito. Não apenas uma pessoa, ele também flertou com uma pessoa após a outra. Uma vez, mais excessivamente, ele levou uma garota para casa, subiu na cama do meu marido e da minha esposa e até fez uma videochamada para eu assistir. Naquela época, eu só queria pegar a faca e correr para eles, mas me contive. Ele era um descartável, lamentando deixá-lo cansado. Em vez de cuidar de sua esposa, ele é promíscuo do lado de fora. Muitas vezes fiquei triste, só queria sair de Quash e voltar para meu pai como quando era criança, mas não me atrevia. Eu não queria ver o olhar triste do meu pai. Durante o tempo em que moramos juntos, ele sempre tentou se vingar de mim. A gravidez é o momento em que mais tenho medo, mais tristeza e choro. Eu estava debilitado. Uma vez, às 11 horas da noite, quando eu estava procurando meu marido, eu o vi se divertindo com garotas com cortes de cabelo masculinos. Eu acho que, vivendo no mundo, se você pode perdoar, você deve perdoar. Mas meu marido me fez sofrer tanto que ele não aguentou de novo e de novo. Meu tio percebeu que eu estava anormal e veio me visitar. Vendo que eu estava magro e doente, ele ficou muito triste. Mas para o bem da minha felicidade e do meu neto que ainda não havia nascido, ele teve que se conter e deixar ir. Não foi até que eu estava tão cansado que decidi me separar, mesmo que não quisesse. Meu marido me tratou mal, mas eu ainda estava preocupada com ele. Só espero que você pense novamente quando vir a falta de esposa e filhos. Mas não, naquela época, ele flertou com a filhinha do contador. Fui embora por quase 2 meses, ele não ligou para perguntar. No entanto, quem quer que ele encontre, ele também diz que ama sua esposa e filhos. Minha sogra me aconselhou e implorou para que eu voltasse, mas eu mesmo assim decidi não voltar. Fiquei tão decepcionado com ele. Decidi me divorciar. Liguei para meu pai, chorando e contando que havia passado todo esse tempo. Ele estava muito zangado e disse com a voz embargada: você tem que deixá-lo. Venha aqui com o papai. Traga suas sobrancelhas de volta. Pai adotivo. Meu pai e netos têm vegetais e vegetais, mingau e mingau. Ouvindo as palavras de meu pai, minhas lágrimas não paravam de cair. É verdade que não há lugar tão feliz quanto o lar, nenhum lugar tão pacífico como com meus pais. Meu filho e eu decidimos ir para a casa do meu pai, mas a família do meu marido ficou com meu filho. Desamparado, liguei para meu pai e pedi que ele subisse. Meu tio discutiu com a família por um tempo, mas não conseguiu vencer. Ao me ver chorando, meu pai não disse nada, apenas puxou minha mão e a trouxe de volta. Quando cheguei em casa, ele me aconselhou calorosamente, me abraçou, enxugou minhas lágrimas e depois me disse para ir ao banheiro. Nunca pensei que minha vida um dia cairia em situações tão irônicas. Quando me divorciei do meu marido, pensei que tinha chegado ao fundo da dor e da perda. Mas então, quando voltei a morar com meu padrasto na velha casa, que antes estava cheia de lembranças de minha mãe, percebi que havia outros desafios na vida, momentos que faziam meu coração disparar por vergonha e às vezes por emoções que eu mesmo não conseguia definir. Minha mãe está morta há quase 5 anos. Foi um grande choque para mim e meu padrasto. Ele, que minha mãe escolheu para ser meu parceiro depois que meu pai morreu, era um homem quieto, mas muito atencioso. Talvez ele tenha entendido que, em meu coração, papai sempre foi papai. Nos primeiros dias de retorno, tentei manter tudo natural. Limpei meu antigo quarto, tentando me acostumar com o espaço que havia mudado um pouco. Seu padrasto ainda mantém seu hábito. Ele se levanta de manhã cedo para fazer café, senta-se na varanda lendo jornal e à tarde vai para o campo cuidar dos canteiros. Eu, ao contrário, estava ocupado procurando um novo emprego, reorganizando minha vida após o divórcio. Mas não importa o quanto tentemos, ele e eu ainda não conseguimos evitar momentos de colisão, situações que nos deixam envergonhados. Certa manhã, corri para a cozinha para pegar um pouco de água, sem perceber que estava vestindo apenas uma camiseta fina e shorts. Quando entrei na cozinha, fiquei surpreso ao ver meu padrasto parado ali, segurando uma xícara de café na mão, os olhos olhando pela janela. Ele se virou, surpreso por um momento,
e então imediatamente se virou, tossindo secamente. Coloque mais roupas, está frio de manhã, disse ele, com a voz um pouco estranha. Eu corei, a criança respondeu, sim, e então corri de volta para meu quarto. Quando fechei a porta, me culpei por ser tão não intencional. Desde então, tenho sido mais cuidadosa na forma como me visto em casa, sempre escolhendo roupas discretas, mesmo que seja apenas dentro de casa. Mas a timidez nem sempre vem dessas coisas. Uma vez, eu estava limpando a casa e acidentalmente derramei o velho vaso da minha mãe no altar. O som de vidro quebrado soou e o padrasto correu do jardim. Ao me ver parado desajeitadamente no meio dos escombros, ele apenas suspirou e disse baixinho: deixe-me varrer, tome cuidado para não cortar sua mão. Ele se abaixou para juntar os pedaços, e eu fiquei lá, culpa misturada com vergonha. Aquele vaso era o favorito da minha mãe, e eu sabia que ele também gostava. Pedi desculpas um pouco, mas ele apenas acenou com a mão: está tudo bem, é só uma coisa. Mesmo que ele tenha dito isso, eu ainda sentia uma distância invisível entre nós dois, como se estivéssemos tentando não nos machucar, mas não sabíamos como nos aproximar. Aos poucos, percebi que a timidez vinha não apenas de situações inesperadas, mas também do próprio silêncio entre nós. Meu padrasto não falava bem e eu não sabia por onde começar. Em todas as refeições, sentávamos-nos um em frente ao outro, mas a conversa geralmente girava em torno de perguntas simples como: você está cansado do trabalho hoje? Ou você já comeu? Eu queria perguntar mais a ele, sobre os anos em que ele morou sozinho, se ele sentia falta de sua mãe, mas toda vez que eu tentava falar, eu vacilava. Talvez eu estivesse com medo de que essas perguntas reacendessem a dor, não apenas para ele, mas para mim. Uma vez, eu acidentalmente o vi sentado sozinho na sala de estar, segurando um porta-retratos de sua mãe. Seus olhos estavam tristes, mas um sorriso apareceu no canto de seus lábios. Fiquei em silêncio na porta, sem ousar entrar, apenas voltei silenciosamente para o meu quarto. Naquela noite, decidi cozinhar uma refeição deliciosa, assim como minha mãe fazia quando estava viva. Fiz sopa azeda com peixe cabeça de cobra e carne de porco assada, que me lembro de minha mãe dizendo que gostava. Quando coloquei o prato de comida na mesa, vi que ele estava surpreso, seus olhos brilhando com um pouco de emoção. Você cozinha como sua mãe, disse ele, sua voz profunda, mas calorosa. Foi a primeira vez que senti que a distância entre nós parecia diminuir, mesmo que um pouco. Mas então, mesmo aqueles momentos aparentemente calorosos são inevitáveis com constrangimento. Uma noite, eu estava assistindo a um filme na sala de estar e ele se sentou no sofá lendo um livro. O filme que assisti tinha uma cena bastante sensível, e desliguei a TV apressadamente quando percebi que ele ainda estava lá. Ele olhou para cima, olhou para mim com olhos perplexos e depois sorriu levemente. Dê uma olhada, não vou notar. Balancei a cabeça, meu rosto queimando, e me levantei apressadamente e fui para a cozinha com a desculpa de ir buscar um pouco de água. Nesses momentos, não sei como me comportar com mais naturalidade. Eu sabia que ele não queria me envergonhar, mas era a diferença geracional, o relacionamento especial entre nós, que complicava as coisas. Tanto meu padrasto quanto eu tentamos criar um limite claro. Eu evitava aparecer na frente dele quando estava seminua, e ele também restringia o acesso ao meu quarto ou áreas privadas. Ele até se ofereceu para reformar a casa e fazer uma parede extra para que eu pudesse ter mais espaço, mas recusei. Eu não queria que ele fosse caro, e parte de mim ainda queria manter esta casa tão intacta quanto era quando minha mãe estava viva. No entanto, não importa o quanto tentemos, ainda não podemos evitar situações inesperadas. Uma vez, tive um forte resfriado, deitado no meu quarto o dia todo. O padrasto bateu na porta, trazendo uma tigela de mingau quente e alguns remédios. Coma, não piore, disse ele, e silenciosamente colocou a bandeja sobre a mesa. Fiquei emocionado, mas ao mesmo tempo envergonhado enquanto ele estava ali, olhando para mim com olhos preocupados. Eu queria agradecer, mas só pude dizer algumas palavras. Quando ele se virou, eu ouvi suspirar levemente, como se ele também estivesse tentando encontrar uma maneira de nos aproximar sem envergonhar a nós dois. Outra vez, acidentalmente deixei cair uma toalha ao sair do banheiro. Meu padrasto estava no corredor e eu apressadamente puxei meu casaco sobre mim, meu rosto corado. Ele imediatamente se virou, fingindo tossir para esconder seu constrangimento. Vou para o campo, disse ele rapidamente e saiu correndo. Eu fiquei lá, envergonhado e engraçado. Depois daquele dia, fui mais cuidadoso em tudo, desde fechar a porta do banheiro até verificar se ele estava por perto antes de sair. Com o passar do tempo,
meu padrasto e eu gradualmente encontramos uma maneira de viver juntos sem sermos muito estranhos. Comecei a compartilhar mais com ele sobre meu trabalho, sobre as dificuldades que enfrentei após o divórcio. Ele ouviu, sem julgamento, apenas ocasionalmente acenando com a cabeça ou oferecendo alguns conselhos breves, mas profundos. A vida não é fácil, mas você é mais forte do que eu pensava, disse ele uma vez. Essas palavras me fizeram sentir confortado, como se ele não fosse apenas um padrasto, mas também um amigo, um verdadeiro parente. Eu também tentei prestar mais atenção nele. Percebi que ele morava sozinho há muito tempo e que provavelmente estava tão solitário quanto eu. Comecei a perguntar a ele sobre seus hobbies, sobre as histórias de sua juventude que minha mãe me contará. Gradualmente, passamos as noites sentados na varanda conversando, bebendo chá e falando sobre nossa mãe. Esses momentos me fizeram sentir como se minha mãe ainda estivesse em algum lugar, sorrindo para nós. Ainda assim, a timidez não desapareceu completamente. Houve momentos em que acidentalmente toquei em sua mão ao entregar os pratos, ou quando ele acidentalmente ficou muito perto de mim enquanto consertava uma lâmpada na cozinha. Esses momentos foram embaraçosos para nós dois, mas gradualmente aprendemos a rir e ignorá-los. Percebi que, embora não pudéssemos ser tão próximos quanto uma família normal, ainda tínhamos um relacionamento especial, baseado no respeito e carinho por minha mãe. Um dia, decidi limpar o antigo quarto da minha mãe. Encontrei uma pequena caixa de madeira, dentro da qual havia cartas que minha mãe escreveu para meu padrasto quando eles se apaixonaram. Eu o chamei e nos sentamos para ler juntos. Havia cartas que nos faziam rir, havia cartas que faziam meus olhos formigarem. Ele me contou sobre os primeiros dias que ele e sua mãe se conheceram e como ela o mudou de uma pessoa seca para uma pessoa amorosa. Também contei a ele sobre minhas memórias com minha mãe, coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Naquela noite, o aguaceiro caiu, e cada gota pesada de água atingiu os beirais, formando um som uniforme, como uma música triste sem palavras. Sentei-me em uma velha cadeira de madeira ao lado da varanda, a fraca luz amarela brilhando da casa, brilhando no rosto do meu padrasto. Ele sentou-se lá, não muito longe de mim, mas como um oceano. O vento frio carregou vapor pelo meu cabelo, fazendo-me tremer. O espaço entre nós era pesado, como se a chuva não estivesse apenas caindo ao ar livre, mas também se infiltrando em todos os espaços de nossos corações. A conversa começou lentamente, como passos cautelosos em uma estrada escorregadia. Meu padrasto me perguntou sobre meus estudos, sobre os dias que eu estava vivendo, mas sua voz era profunda e distante, como se ele realmente não quisesse ouvir uma resposta. Eu respondi, brevemente, sucintamente, como sempre faço para manter distância. Mas esta noite, algo diferente, senti uma conexão mais profunda com meu padrasto. Não somos apenas duas pessoas morando na mesma casa. A chuva deixou tudo embaçado, como se tivesse varrido a capa que eu havia construído ao longo dos anos. Olhei para ele, o homem que minha mãe escolhera para entrar em nossas vidas depois que meu pai morreu. O homem que eu nunca chamei de pai, embora meu coração às vezes perdesse o ritmo por causa de emoções indescritíveis. Lembro-me do momento em que ele entrou em casa pela primeira vez, carregando o cheiro de cigarro e a seriedade de um soldado que uma vez segurou uma arma. Eu era jovem, mas velho o suficiente para sentir a estranheza, a insegurança quando minha mãe sorria para ele, um sorriso que eu pensava ser apenas para meu pai. A partir daí, construí uma parede invisível, não permitindo que ele tocasse meu mundo. Mas agora, sob essa chuva, essa parede parece estar tremendo. Ele falou sobre seus dias no exército, sua voz estava baixa, seus olhos olhando para a chuva à distância. Ele fala sobre seu tempo segurando uma arma, seus momentos enfrentando a morte e como aprendeu a bloquear suas emoções para sobreviver. Há coisas, disse ele, que você nunca entenderá, a menos que esteja na linha entre a vida e a morte. Fiquei em silêncio, mas em meu coração, outra tempestade estava surgindo. Pensei em emoções tabu, pensamentos pecaminosos que não ousava admitir, nem para mim mesmo. Eu não o amo, não da maneira que um filho ama seu pai. Mas houve momentos, quando ele olhou para mim com uma rara ternura nos olhos, ou quando ele silenciosamente consertou a janela que estava presa para mim, senti uma vibração estranha. Não é amor, mas também não é apenas gratidão. Era algo escuro, vago, como um pedaço de brasa enterrado sob as cinzas, apenas esperando que o vento queimasse. E eu me enojo por isso. As gotas de chuva ainda estão caindo, mais pesadas que os grãos. Puxei meu casaco mais apertado ao redor do meu corpo, como se pudesse me proteger dos pensamentos que estavam surgindo. Meu padrasto ainda falava, mas eu não conseguia ouvir claramente.
Pensei na vez em que ele me levou para a escola em uma manhã chuvosa, quando ele silenciosamente me cobriu com um guarda-chuva, embora ele próprio estivesse encharcado. Lembro-me de como ele ficou em silêncio na porta quando minha mãe me repreendeu por minhas notas baixas, sem dizer nada, mas seus olhos pareciam protetores. Esses momentos me confundiram, me fizeram pensar se eu havia entendido mal ou se estava me enganando para justificar meus sentimentos errados. Sara, você já pensou em seu pai? Ele perguntou de repente, sua voz interrompendo meus pensamentos caóticos. Fiquei assustado, olhando para ele. Seus olhos ainda estavam na chuva, mas eu sabia que ele estava esperando por uma resposta. Quero dizer que penso no meu pai todos os dias, que ainda sonho com ele nos meus sonhos, mas não consigo. Porque, em um canto profundo, eu sabia que estava pensando nele também. O homem sentado aqui, o homem que eu não deveria ter pensado dessa maneira. Sim, respondi, minha voz rouca. Mas não sei mais o que pensar. Isso era verdade, mesmo que apenas parcialmente. Eu não sabia o que pensar sobre meu pai, minha mãe, meu avô, eu mesmo. Tudo em mim estava emaranhado, como gotas de chuva misturadas, inseparáveis. Ele sorriu fracamente, um sorriso triste. Você é mais parecida com sua mãe do que eu pensava, disse ele. Teimoso, mas escondendo muitas coisas. Eu não respondi, apenas abaixei a cabeça, deixando a chuva esconder as lágrimas que estavam caindo. Eu queria gritar, confessar que me sentia culpado por pensamentos que não deveria, que tinha medo do meu próprio coração. Mas eu não posso. Palavras presas em sua garganta, como uma pedra pesada. Nesse momento, um pensamento passou pela minha mente. Se eu fizesse isso com meu pai, qual seria o resultado? Mas isso é apenas um pensamento fugaz, porque ele é meu padrasto, afinal. Já faz muito tempo, minha esposa e eu não comemos um bom arroz, a sopa não é doce e os travesseiros e cobertores de uma mulher como eu estão realmente faltando. Mas eu me belisquei com força para recuperar meus sentidos. Não entendo por que penso contrário aos padrões morais sociais. Eu enrijeci no abraço de meu pai, sem ousar me mover. Porque toda vez que eu me movia, minhas partes sensíveis tocavam meu corpo. E meu tio, que parecia não notar mais nada, me abraçou ainda mais forte. De repente, papai disse, ou que tal você e papai tentarem ir para a cama uma vez? Eu não estou com ninguém há muito tempo, e meu marido ruim provavelmente não me dá uma noite feliz há muito tempo. Eu ouvi falar, atordoado por um momento. Você leu meus pensamentos agora? Eu hesitei, então balancei a cabeça timidamente. É isso. Dissolva uma vida de flores, esmague 3 vidas. Naquela noite tranquila, sob a luz suave da vela bruxuleante, o quarto parecia estar coberto por uma camada de sonhos, onde 2 almas se misturavam nas chamas do amor. Ficamos em frente, olho no olho, o espaço parecia parar de flutuar, apenas o som da respiração e dos batimentos cardíacos permanecia. Ele se aproximou gentilmente, sua mão quente tocando minha bochecha, seus dedos deslizando suavemente como se quisessem explorar cada contorno de um rosto familiar. Meu sorriso cresceu ligeiramente, como um convite sem palavras, fazendo seu coração palpitar a cada batida de saudade. Eu estendi a mão, puxando-o para mais perto, deixando o calor de seu corpo me envolver. Nossos lábios se tocaram, a princípio um toque suave e experimental, depois gradualmente se aprofundaram, intensamente, como se ambos quiséssemos nos fundir. Esse beijo é o vento que sopra a chama da luxúria, fazendo com que todos os sentidos despertem. Sua mão deslizou para o meu cabelo, apertando levemente, enquanto a outra deslizava lentamente pelas minhas costas, sentindo cada curva suave através do tecido fino. Eu tremia um pouco, não de frio, mas de estimulação dos toques significativos. Nós nos movemos lentamente, como se dançássemos uma valsa de amor, cada passo abrindo caminho para a cama confortável. Ele me levantou, gentilmente me deitou, seus olhos não se deixaram, como se quisesse gravar esse momento em sua mente. Eu o puxei para baixo, minhas mãozinhas tateando sobre sua camisa, desabotoando cada botão com curiosidade misturada com ansiedade. Cada pedaço de tecido que cai é uma camada de barreira que se dissolve, deixando para trás uma emoção real e nua. O fogo dentro de nós agora estava queimando, mas mantivemos o ritmo lento, aproveitando cada momento. Ele beijou meu pescoço, onde os vasos sanguíneos estavam latejando, depois desceu pelos meus ombros, meu peito estava branco e rosa, deixando marcas quentes. Eu respondi puxando para mais perto, minhas unhas arranhando suavemente suas costas, como uma forma de marcar meu próprio território. Um gemido suave escapou dos meus lábios, como uma peça musical que o estimulou a ir mais longe.
Estamos imersos na descoberta, não com pressa, como dois exploradores em uma nova terra, onde cada toque é uma descoberta encantadora. A luz das velas dançou em nossa pele, destacando as linhas misturadas, como um olhar vívido de amor e paixão. Cada ação, cada respiração, é uma declaração de união, onde a chama sexual não é apenas o desejo, mas também a compreensão profunda entre duas almas que se misturam na cama. Na cama, ele parecia se tornar uma pessoa diferente, em contraste com os gestos gentis e atenciosos que ele me mostrará desde a infância até a idade adulta. Ele é forte, ousado e profissional. Seu corpo estava tonificado. Tudo isso deixou meus instintos satisfeitos. Eu me senti como se estivesse em transe, dilacerada com ele. Então, está quebrado, está realmente quebrado, está quebrado por uma vida, está quebrado por 3 vidas. Para ser honesta, levei 3 anos naquela noite para voltar a ser mulher, para ter um orgasmo completo. Mas, infelizmente, essa pessoa era meu tio. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu pai ainda deitado ao meu lado. Nesse momento, percebi em pânico o que o pai e o filho haviam feito na noite passada. Sinto pena da minha mãe. Embora minha mãe esteja morta há muito tempo, seu calor e proteção ainda estão impressos em minha mente. Mas ontem à noite, dormi com o marido da minha mãe e dormi com meu padrasto. Eu o sacudi apressadamente. Neste momento, ele ainda parecia cansado. Ontem à noite, revelamos muitos segredos que estavam reprimidos há 15 anos. Ele olhou para mim, inclinou-se por um momento, então de repente acordou e sentou-se. Ele ficou sem palavras e depois começou a chorar. Eu sei por que ele chorou. O pai e o filho continuaram olhando um para o outro e chorando. Talvez ele tenha sentido pena do meu infeliz destino, querendo compensar essas deficiências. Depois desse tempo, a relação entre pai e filho tornou-se estranha. Não me atrevi a olhar diretamente para ele ou tocar em nada. Meu tio também mantém uma certa distância. Com o passar do tempo, parecia que gradualmente nos esquecemos daquela noite. Mas em uma tarde chuvosa, quando pai e filho foram coletar palha no campo, ambos estavam encharcados. Eu usava uma camisa de bezerro enlameada. Ele me ajudou a correr rapidamente para casa, para que eu não ficasse doente com a chuva. Quando entrei no banheiro improvisado, ele estava coberto de barcos de folhas de palmeira. O pequeno banheiro está localizado no canto da casa, com uma velha porta de folha de palmeira que desbotou ao longo dos anos. Tirei minhas roupas encharcadas, pendurei-as em ganchos e entrei debaixo do chuveiro. A água quente flui para baixo, acalmando todas as fibras musculares tensas. Fechei os olhos, deixando o vapor subir para borrar os pensamentos vagos na minha cabeça. Tudo parecia pacífico, até que um momento embaraçoso mudou tudo. O chão do banheiro estava escorregadio por causa do sabão que derramei acidentalmente. Enquanto estava distraído, dei um passo a menos e todo meu corpo perdeu o equilíbrio. Tentei segurar o chuveiro, mas não era forte o suficiente para me manter de pé. Um estrondo soou quando caí no chão. A água espirrou e as roupas molhadas penduradas no gancho também caíram. Com dor e pânico, não pude deixar de gritar: "Ah!" Os gritos ecoaram no espaço estreito, misturados com o som da água corrente e o som da chuva lá fora. Eu fiquei deitado lá, no chão frio, tentando me levantar, mas meu corpo doía e não permitia. Minhas roupas molhadas estavam grudadas no meu corpo, meu cabelo estava bagunçado e eu me senti extremamente envergonhado. Eu só queria me levantar rapidamente, trancar a porta e esquecer esse momento embaraçoso. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos apressados do lado de fora. A voz preocupada de seu padrasto soou: "Lan, você está bem? O que há de errado?" Antes que eu pudesse responder ou parar, a porta do banheiro se abriu. Meu padrasto estava lá, o rosto cheio de preocupação, o olhar piscando sobre a cena à sua frente. Eu, em minha forma patética, minhas roupas molhadas agarradas ao meu corpo, deitado no chão com água e sabão espalhados por todo lugar. Senti sangue correndo ao meu rosto, meus ouvidos zumbindo de vergonha. Eu queria gritar para ele sair, mas minha garganta parecia engasgar e eu não conseguia falar. Essa cena, para mim, não era nada mais do que um pesadelo. O padrasto também pareceu atordoado por um momento, mas então ele rapidamente se aproximou, sem hesitação. "Você está bem? Você está ferido em algum lugar?" Sua voz era profunda e preocupada, suas mãos se estendendo para me apoiar. Tentei dar um passo para trás, mas o chão escorregadio me impediu de me mover. Ele se ajoelhou, agarrou meu braço com uma mão, apoiou minhas costas com a outra e gentilmente me puxou para meus pés. Eu podia sentir o calor de suas mãos, em contraste com o frio do chão e a água na minha pele.
Naquele momento, eu só queria desaparecer deste lugar. Eu estou bem. Eu zombei, tentando cobrir meu corpo com meus braços, mesmo sabendo que isso não ajudaria. As roupas molhadas estavam grudadas com força, expondo cada linha, me fazendo sentir como se estivesse nua na frente de seus olhos. Mas o estranho era que, aos olhos dele, eu não via julgamento ou nada de errado. Existe apenas ansiedade sincera, como um pai cuida de sua filha. Ele me puxou para seus pés, com cuidado para não escorregar novamente. Eu estava tremendo, não só por causa do frio, mas também por causa da sensação incontrolável de constrangimento. Obrigado, pai. Eu sussurrei, tentando manter minha voz calma, mesmo que meu coração estivesse emaranhado como seda. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça e depois se virou para pegar a grande toalha pendurada na parede. Ele me entregou a toalha, seus olhos evitando contato direto, como se ele também estivesse tentando manter distância para que eu ficasse menos envergonhado. Mas então, um momento inesperado aconteceu, que não consigo esquecer. Quando eu tinha acabado de enrolar a toalha em volta do meu corpo, meu padrasto de repente se virou. Seus olhos olharam para mim, profundamente, como se tentassem dizer algo que as palavras não conseguiam expressar. O tempo parecia parar de passar. Eu o vi chegar mais perto do que o necessário. Meu coração estava batendo forte, sem saber se era medo, vergonha ou alguma outra emoção que eu não conseguia nomear. E então, em um momento que eu não poderia ter previsto, ele se abaixou, seus lábios tocando os meus. Fiquei atordoado, todo meu corpo estava petrificado. O beijo não foi forte, nem possessivo, mas gentil, quase uma explosão de emoção que ele mesmo não conseguia controlar. Eu não sabia como reagir. Parte de mim queria afastá-lo, gritar que isso estava errado. Mas outra parte, pequena e fraca, foi apanhada por aquela ternura inesperada. Fiquei ali, imóvel, deixando o beijo durar mais alguns segundos antes que a razão me puxasse de volta. Eu dei um passo para trás, minha mão trêmula gentilmente empurrando-o para longe. Não. Minha voz estava perdida, tão baixa que quase foi abafada pelo som de água corrente. O padrasto também ficou surpreso, como se ele próprio estivesse chocado com suas ações. Seu olhar brilhou em pânico e rapidamente se transformou em arrependimento. Sarah. Desculpa. Não sei se não posso fazer isso de novo, aconteceu de novo. É como se nós dois estivéssemos tentando dizer coisas um ao outro que as palavras não podem expressar. Aquele beijo foi como uma onda, me levou a um oceano de emoções. Eu podia sentir a doçura misturada com o salgado da chuva em seus lábios. Cada toque, cada movimento tem um poder milagroso, fazendo-me sentir como se quisesse me dissolver, me misturar a ele, me misturar à chuva que está caindo lá fora. A chuva parecia ficar mais alta, abafando todos os outros sons, mas eu só podia ouvir sua respiração, sentindo sua presença em cada célula de seu corpo. Não temos pressa. Tudo aconteceu lentamente, como se o tempo tivesse parado de passar para dar lugar a esse momento. Senti sua mão deslizar levemente nas minhas costas, gentil, mas significativa, como se estivesse desenhando os contornos de uma imagem que pertencia apenas a nós dois. Cada toque carrega uma promessa, um entendimento que não precisa ser falado. Eu respondi, deixando minha mão explorá-lo, sentindo cada linha de seu corpo, como se lembrasse de cada momento para que ele nunca esquecesse. O balneário de folhas de palmeira, com gotículas de água rastejando pelas folhas, torna-se um espaço sagrado. A chuva ainda estava caindo, mas não era mais uma chuva fria. É como um véu, nos protegendo, permitindo-nos ser nós mesmos, ser amados e viver plenamente neste momento. Senti-me liberado, como se todos os meus medos e apreensões tivessem sido varridos pela corrente. Minhas emoções eram uma mistura mágica, intensa e terna. Senti uma paixão ardente, mas também havia uma estranha paz. Em seus braços, me senti pequeno, mas cheio de vida. Sinto-me amado, valorizado e, acima de tudo, sinto que pertenço a um lugar que nunca pensei que encontraria. Ele sussurrou algo em meu ouvido, mas eu não conseguia ouvir claramente, porque minha mente estava presa em sua presença, em seu calor, nas batidas de seu coração. A chuva ainda estava caindo, mas agora não era mais uma chuva repentina. É como uma sinfonia, misturando-se com nossas emoções, valorizando esse momento de afeto. Eu senti como se estivesse voando, como se estivesse flutuando entre a linha da realidade e dos sonhos. Cada toque seu, cada beijo, cada olhar é como uma afirmação de que este momento é real, que estamos vivendo e amando com todo o coração. Quando a chuva parou,
As últimas gotas de água rolaram no telhado de folha de palmeira. Fiquei ali, encostado nele, sentindo sua respiração se misturar com o ar fresco. Eu não quero que este momento acabe. Quero manter esse sentimento vivo, o sentimento de ser eu mesmo, ser amado, ser misturado com outra alma em um espaço pequeno, mas significativo. O balneário de folha de palmeira, com sua simplicidade e honestidade, tornou-se testemunha de um momento que eu sabia que levaria comigo para o resto da minha vida. Saímos do local quando a primeira luz do sol saiu depois da chuva, mas as emoções persistiram, como gotas de água nas folhas de palmeira, brilhando e nunca desaparecendo. Olhei para ele e ele sorriu, um sorriso que continha ternura e paixão. Por alguma razão, o pai e o filho sentiram o hálito quente um do outro. Naquela noite, continuamos. Desta vez, não éramos mais desajeitados, mas coordenamos bem. Meu pai e meu filho estão felizes juntos novamente. Realmente, é imoral. Mesmo que eu fosse dilacerado por elefantes, ferraduras e cavalos, não conseguiria lavar todos os meus pecados. Assim, a vida passou. Costumo visitar meus filhos e também costumo conversar na cama com meu pai. Minha vida ficou quieta até que ele morreu. Naquela época, eu chorei muito. Eu sinto falta dele. Agora, estou sozinho com memórias e arrependimentos. Sei que meu trabalho é contrário às normas sociais. Se alguém soubesse, definitivamente haveria apenas desprezo e desprezo. Eu sou o sujo e desta sociedade. Portanto, decidi enterrar esse segredo no passado, viver até a barriga, morrer para enterrá-lo. Eu abraço seu arrependimento, dor, tormento e nostalgia por ele, vivendo instável no mundo. Pagarei por todos esses karmas em seu nome. Este é o preço a pagar por um amor cruel. Não deixe o amor cegá-lo. Não perca a honra de si mesmo e da pessoa ao seu lado por causa de um pouco de desejo. Seja atencioso e alerta em todas as situações. Por favor, perdoe-me, mulher pecadora. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.